Olá, que bom que você está aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre questões familiares segundo uma abordagem sistêmica. E a gente vem discutindo sobre os personagens da série This Is Us, a partir especialmente da relação do Jack e da Rebecca, que são o casal do núcleo familiar básico da série. Hoje nós vamos falar um pouco sobre parentalidade, sobre gravidez e nascimento. A gente já conversou um pouco sobre isso no nosso último vídeo, quando nós falamos sobre planejamento familiar, sobre desejo de ter filhos, sobre as implicações quando a gente decide ter um filho ou não. Todas essas coisas a gente já abordou um pouquinho no último vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a gravidez específica do Jack e da Rebecca, depois do acordo que eles fizeram de ter filhos. Eles tiveram uma gravidez de trigêmeos, uma gravidez gemelar. E a gente sabe pelos estudos, pela ciência, né, e existem especialistas que pesquisam especificamente isso, sobre a neuropercepção dos fetos na barriga da mãe e como eles se relacionam com a mãe e com o ambiente externo via mãe e interagem de alguma forma com sons, com luzes, com palavras que eles não entendem, mas sentem, enfim. Existem muitos vídeos que falam sobre isso e livros também, se você tiver curiosidade, é interessante buscar. Bom, então vamos pensar numa gravidez de trigêmeos como a do Jack e da Rebecca. Eles tiveram uma gravidez razoavelmente tranquila, o parto antecipou um pouco, esperadamente, e como a cultura americana tem a tendência a esperar o nascimento dos filhos, né? Não antecipa muito parto cesárea, dá um tempo, né, para que o parto normal aconteça. Esse período foi respeitado, a presença do Jack junto com Rebecca, até que de parto normal nasce o primeiro dos trigêmeos, que é o Kevin. O Kevin nasce tranquilo, mas a partir desse esforço da Rebecca de fazer o Kevin nascer, ela começa a ter complicações no parto e aí é preciso uma intervenção de cesárea para que a segunda filha, a Kate, venha a nascer e de forma exigindo um esforço e uma perícia médica razoável. Bom, o terceiro filho não nasce. Era esperado que o médico já tinha uma certa percepção disso, que poderia isso acontecer ou não, mas até o último momento o casal acreditava no nascimento dos 3 filhos esperados, queridos, para aquele momento. Bom, Rebecca precisa descansar, recebe medicação, não sabe da morte do terceiro filho, apenas o Jack, e no berçário da maternidade, ele percebe, depois de já saber da morte do terceiro filho, ele percebe um bebê negro que tinha sido deixado por um bombeiro junto à maternidade, um bombeiro que encontrou esse bebê e deixou junto à maternidade, e ele decide adotar, mais uma vez na tentativa de compensar esse sofrimento familiar. A gente já viu nas lealdades sistêmicas do Jack que ele sempre tenta resolver o problema da família, dar uma solução, e foi a solução que ele encontrou. Então, esse terceiro filho, que a história vai chamar de Randall, ele nasce. Depois Rebecca fica sabendo e os dois acolhem, né, essa realidade. As minhas reflexões hoje, mais do que narrar o que acontece, que você vai poder ver isso com muito mais detalhes, muito melhor do que eu estou narrando aqui,
é pensar o quanto esses fatos biográficos na vida dos três têm implicações. Primeiro, a convivência no útero de 2 bebês com um terceiro bebê que não consegue nascer. O quanto isso marca a história desses 2 irmãos, com repercussões ao longo da vida deles. Depois, o quanto interfere na história desses bebês, dos 3 que vivem, os 2 da gravidez gemelar e o terceiro adotado, o quanto interfere esse bebê que ficou ausente. E o quanto a circunstância e o modo como cada um deles chegou a essa família de forma diferente trouxe marcas importantes nesse nascimento. O Kevin, ele vai ter na história dele essa marca daquele que vai em frente, que enfrenta e que aparece, né, que surge com popularidade, com aceitação, né? Isso vai ficar marcado, ele que nasceu primeiro e nasceu de parto normal. A dificuldade da Kate nascer vai repercutir na vida dela, nessa dificuldade de se colocar no mundo sempre, de alguma forma. E talvez ela tenha sido a que foi mais marcada pela morte do terceiro filho que não nasceu. E o Randall, que entra nessa família adotado tendo uma marca étnica diferente por ser negro, adotado se inserindo, substituindo de imediato alguém que morreu, o terceiro bebê da gravidez que morreu, tendo que encontrar um espaço nessa família o tempo todo. Então essas marcas ficam muito presentes. Essa gravidez e os fatos do nascimento marcaram a vida de cada um dos filhos, marcaram também a relação deles com seus pais, com o pai e com a mãe, marcaram o exercício da paternidade e maternidade do Jack e da Rebecca. Então, os nossos fatos biográficos, desde quando estamos na barriga, eles têm repercussão na nossa vida. Essa perspectiva sistêmica é muito bonita quando considerada e traz implicações para a gente pensar na vida da gente. Espero que você tenha gostado das reflexões de hoje. Um abraço.